Eu acho que não existe nada mais prático do que a gente entender essas mutualidades que existem nas Escrituras. Porque a gente pode exercer o nosso dom sem amor. Isso está claro, a Bíblia já fala isso claramente. Posso falar em línguas, profetizar, mistério, ciência e não ter amor. Nós já temos isso muito claro desde o primeiro dia que nós começamos aqui a conversar. Então, muita gente não conhece de verdade as mutualidades. A gente fala das mutualidades, até usa a expressão, as mutualidades, mas nunca parou para avaliar de fato essas mutualidades. E eu, sinceramente, não encontrei assim um material, um livro, alguma coisa que tivesse separado essas mutualidades, claramente instruindo, olha, por aqui. Ó. E a Bíblia tem vários textos, eu acho que são mais de 40 mutualidades no Novo Testamento. Eu separei algumas para você ter contato, conhecer, saber. E lembra que é uma coisa, são mandamentos práticos, né? Vou recordar aqui atualmente do primeiro dia que a gente conversou, quando eu expliquei sobre a palavra de Deus. Quem se lembra? Oi? Como é que é? Verdades e mandamentos. É um conjunto de verdades e mandamentos. É um conjunto, né? Então, nós vamos ler aqui agora algumas verdades e mandamentos, mas na verdade mais mandamentos, né? Mandamentos tem algum princípio ou outro, mas eu quero que você conheça esses mandamentos, eles são bem práticos. Se depois você puder entrar nesse site aí e baixar, salvar esse texto, colocar a parte para você ter esse documento na mão, eu acho ele muito interessante. Por quê? Porque, como eu falei para você, na hora que a gente quer falar de mutualidade, a gente não encontra com facilidade esses mandamentos. A gente não encontra ele com facilidade. Vamos dar uma olhada em cada um deles aqui? Pelo menos nesse que eu selecionei, vamos dar uma olhadinha? Então vamos lá, nós. O primeiro fala de... Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Se existe um mandamento que ninguém pode negar, que mandamento é esse? Amar a Deus e também amar conforme quem? Por que conforme Jesus? É o nosso modelo, se lembra? É conforme Jesus, não é conforme Franco, João, Joaquim, é conforme Jesus. Então, quem tentar puxar você para qualquer outro modelo, está fora. Está fora. O modelo é qual modelo? Jesus. Como foi que ele amou? Se entregando ao Pai, por nós, se santificando por nós, morrendo por nós. E como nós devemos amar? Entregando nossa vida pelos irmãos. Isso é claro, isso é um mandamento claro. Qualquer coisa que sair daí é humanismo, é qualquer ismo, mas não é cristianismo. O cristianismo é uma entrega. Então vamos lá, talvez relembrar alguns desses mandamentos nos ajude a refletir sobre aquilo que estamos fazendo, principalmente se mesclarmos com alguns outros que são ministérios que poucos gostam de exercer, porque tem ministérios no corpo que não é muito popular. Né? Tem coisa que as pessoas não gostam de fazer realmente. Custa muito. Né? Mas é importante a gente conhecer a essência de cada mandamento, que é o amor. Vamos nós? Vamos começar aqui com Romanos 12, 10. O que Romanos 12, 10 diz? Você lembra que eu falei com vocês que esse preferir em honra uns aos outros, ele às vezes se manifesta em pequenas coisas. Conceder a honra. Você lembra que eu falei com vocês que, infelizmente, no meio da igreja se disputa espaço? Parece que a coisa é o meu ministério. É o meu ministério que vem primeiro e o teu ministério vem depois. Você lembra que eu fiz uma relação dos corações do pai, do filho mais novo, do mundo e do filho mais velho? Vamos ver se você lembra. O que estava no coração do filho mais novo? Quase isso.
O que é meu é meu. Não, o que é meu é meu. Ó, o que é meu é meu. Me dá o que é meu. O que é meu, me dá o que é meu. O coração do mundo. O que é teu é meu. Ele teve amigos até a hora que acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro, acabaram seus amigos. O coração do mais velho. O que é teu não é meu. Me dá o que é meu. O coração do pai. O que é meu é teu. Esse honrar é o coração do pai. Honrar é o coração do pai. É compartilhar com o próximo e com o próximo que vem depois. Que pode ser você mesmo, segundo ali a minha irmã Patrícia falou, que pode ser você voltando lá para o poço e tendo que resolver, tendo que encarar lá se a garrafa está vazia ou cheia. Tá bom? O que diz Romanos 13:8? A ninguém fiqueis devendo, exceto o quê? Com que? Pois quem ama o próximo tem cumprido o quê? A lei. Você entende que o amor é uma dívida que você nunca deixa de ter? De verdade? De verdade ou não? Você entende que o amor é uma dívida? É. Quem deve amor aqui? Não, fala com força. Fala para você crer. Quem deve amor? Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que nós, então, cobramos amor? Se nós devemos amor. Se o amor é uma dívida, por que se cobra amor? Quem deve cobra o quê? Você deve. Como é que você vai cobrar? Quem cobra amor não sabe que deve amor. Não sabe. Uma das maiores dificuldades que a gente tem com a estrutura da igreja, de qualquer lugar, são os críticos. Aqueles irmãos que se colocam numa posição que eu não sei se você conhece aquela história do comprometido e do envolvido. Vocês conhecem essa diferença do comprometido e do envolvido? Conhece não? É uma história interessante. Eu estava falando lá com os líderes sobre explicando um pouco sobre estrutura, sobre compromisso e envolvimento. Tem muita gente envolvida na igreja, mas poucos são comprometidos, de fato. Comprometido, porque o comprometido, ele não pode ficar na posição crítica, porque ele é parte do problema estrutural. Então, o grande problema de toda igreja com estrutura são os críticos. Que as pessoas olham e vê as falhas na estrutura, porque a estrutura está sempre em mudança, desenvolvendo, coisa e tal, e começa então a jogar pedra no negócio. Mas ele está sempre numa posição fácil, porque ele não é comprometido, ele é envolvido. E aí um irmão, no intervalo, me procurou e falou assim, puxa, vou contar uma história para você que eu acho que vai enriquecer esse teu ensino aí. Eu falei, conta. Aí ele me contou o seguinte, que eles iam fazer Eles iam fazer o que eles iam fazer? Omelete? Acho que era um omelete. E aí, estava lá a galinha que ia contribuir com o ovo. E estava o porco que ia contribuir com o bacon. Aí ele falou, aqui tem uma figura jóia, Franco, dos envolvidos e dos comprometidos. A galinha está envolvida com o omelete. Ela só vai dar o ovo. Mas o porco não. Ele está comprometido com o omelete, que ele vai dar o bacon. Para a galinha, dar o ovo não afeta a vida dela. Ela dá o ovo e continua vivendo. O porco não, ele dá o bacon e acaba com a raça dele, entendeu? Ele tem que morrer para dar o bacon. É uma historinha boa, né? Então, nesse sentido, a coisa funciona assim. Quem está comprometido está com a vida toda ali. Ele dá a vida. É compromisso. Está ali totalmente empenhado.
Quem está envolvido pode dar uma de galinha lá, dar o ovo e ele continua vivendo a tua vida. Contribui com o ovo. Né? Lá, eu contei essa história no Chile, o irmão já inventou uma história mais bonita ainda, era uma festa na floresta. Ele brincou, né, cara? Aí o elefante, era uma festa, cada um dava um negócio. O elefante disse que o elefante ficava produzindo assim um ar, refrigerando o ar com a orelha assim, ó, na festa. O macaco fazia não sei o quê, não sei, o coelho fazia não sei o quê, só que era um churrasco. E o boi tinha que entrar com a carne. Eu falei, pois os irmãos são inventivos, são criativos, né? Eles começam a pensar, viajam, né? Mas isso é uma coisa muito interessante, porque quem deve, quem tem um débito, uma dívida, não pode cobrar. Não pode cobrar. Se eu devo, eu não tenho direito de cobrar absolutamente nada. Eu devo. Até quando a gente vai tratar com um irmão, a nossa motivação correta para corrigir um irmão não é a ofensa que ele nos fez, não é a forma que ele está nos envergonhando, nada disso. Porque quando a gente vai confrontar alguém com esse motivo, isso é um motivo egoísta. Isso não é amor. Porque o amor não busca os seus próprios o quê? Interesses. Se você não está certo que vai repreender alguém por causa da própria pessoa que errou, é melhor não ir. Porque se você vai repreender por tua causa, o motivo é você. Você está indo fazer uma cobrança a ele. Diferente. Você que deve amor. A tua dívida é amor. A tua dívida é amor. Não esqueça disso. A ninguém devas coisa alguma, a não ser o amor. Então você tem essa dívida. Tá? Carrega ela. Nunca reivindique amor de ninguém. Você foi chamado para amar. Essa é a grande diferença. Nunca se veja como uma pessoa, um pobre coitado, uma pessoa... Tudo que o diabo quer é que você olhe para dentro e diga assim, poxa, eu sou um pobre, infeliz, coitado, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. A vida passa, eu sem ninguém, ninguém me abraça, não me quer bem. Isso é coisa do mundo, entendeu? Você não tem direito a isso. Por quê? Porque você é uma pessoa amada por Deus, você foi uma pessoa que recebeu amor no teu coração pelo Espírito Santo, que veio morar na tua vida. Então você é uma fonte a jorrar para a vida eterna, de amor. Como é que uma fonte de amor vai reivindicar amor? Por que a gente deve amor? A gente deve porque a gente é uma fonte de amor. Imagina a abundância de amor que existe em nós. Está devendo o mundo. Paulo falou assim, eu devo a gregos, eu devo a bárbaros, eu devo a galera toda. Paulo dizendo, ai de mim se eu não pregar o evangelho, é uma dívida que eu tenho. Eu tenho uma dívida. Eu é que devo. Eu é que tenho débito. Então, quando você tem essa luz clara, essa revelação clara, esse relacionamento entre irmãos, ele é muito melhor. Ele melhora muito. Quando você não se posiciona mais como pobre coitado, como alguém que está precisando de carinho e amor. Mas você se levanta e diz, não, eu estou aqui para fazer diferença. Eu vou amar. Eu, quando era novo, convertido, eu fiz uma música que dizia assim, eu já saí dessa vida que andei. Você lembra? Eu bem deixei essa canoa furada afundar. Essa música eu fiz pensando, quando eu enxerguei que Deus me chamou para amar. Já chegou minha vez de amar. Os jovens gostavam dessa. Já chegou minha vez de amar. Porque eu sempre fui um pobre coitado. Entendeu? Filho de mãe solteira, pobre favelado, todas aquelas coisas todas que você já sabe. Aí, um pobre infeliz. Um dia, o Espírito Santo falou, cara, você está muito cego. Você não viu tudo que eu te dei, não? A abundância que você tem na tua vida, a plenitude. Eu falei, cara, chocado, em crise, confrontado. Você fica chorando o que é isso, essa miséria? Querendo ser amado. Amado o quê? Eu tenho amado você, tenho derramado na tua vida. Olha a abundância de amor que há em você. E olha os outros padecendo. Aí eu comecei a cantar, já chegou minha vez de amar, então eu quero amar. Isso foi muito terapêutico, curativo para a minha vida. Eu comecei a olhar e ver que realmente Deus me amava muito e que o amor morava em mim. Pô. Se o amor mora em mim, se há uma fonte de amor em mim, eu vou chorar por quê? Pedir o quê? Lembro que uma vez eu caí com dengue em casa. Minha esposa pegou dengue, acho que meus filhos pegaram dengue, a família toda ficou doente. E
todo mundo doente em casa. A gente não tinha naquela época telefone, assim como hoje, tão fácil, todo mundo tem telefone, né? O telefone já foi mais difícil. Hoje é muito mais fácil ter telefone, né? Todo mundo tem esse telefone, celular, de cartão, mas não tinha celular. Telefone convencional era complicado, era difícil. E eu lembro uma coisa interessante, que como nós caímos doentes e não tinha ninguém que pudesse sair de casa, o que aconteceu? A gente ficou fora do ar assim, mais de uma semana. E quando nós reencontramos assim, os irmãos, os primeiros discípulos, os irmãos já vinham cobrando. Meu irmão, sumiu, estava onde, sei o quê. Já vinham cobrando. Próprio de filho, que reivindica o tempo inteiro. E aí eu falei assim, não, rapaz, aqui eu fiquei doente, cara. Ah, você ficou doente? Aí o irmão já ficou meio sem graça, né? Mas e Denise, não podia ter ligado? Não, ela também ficou. Na verdade, a família inteira ficou. O irmão ficou muito constrangido. Depois, cara, você estava doente, eu não fui na tua casa, não te visitei. Porque as pessoas estão tão acostumadas a cobrar visitas, a querer ser visitadas, que elas não entendem o propósito do chamamento delas. Você já leu Pedro dizendo assim, que nós fomos chamados para abençoar? Eu te dou esse texto depois. Nós fomos chamados, o teu chamado é abençoar, é dar. Mas dá o quê? O que Deus te deu, que você já tem. E amor não falta em você. Por isso que Paulo diz que nós somos devedores do amor. Se um dia você vê um crente cobrando amor, você pode ter certeza, ele não sabe que ele é um devedor. Porque quem deve não cobra. Quem deve está sempre sentindo em falta. Puxa, é mesmo, né? Não fui te ver, né? Me perdoa, meu irmão. Quem deve estar sempre nessa postura de se entregar pelo outro. Quantos podem dizer amém? Amém ou não? 1 Pedro diz o quê? Tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, que a gente falou também ontem, amai-vos de coração uns aos outros, o quê? Ardentemente. Ardentemente. Quando ele fala assim, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros, toda vez que a Bíblia fala de amar de coração, ele está falando do amor prático. Quando diz fazer, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ensinando doutrinas de homens, ensinando coisas de homens. O Senhor está reivindicando o mandamento dele e o cumprimento prático desse mandamento. Toda vez que ele fala, quando Ezequiel diz também que esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim, ele diz lá, eles têm prazer em se achegar para ouvir a minha palavra. Como se fosse praticar, mas não pratica. No final das contas, eles não fazem nada. Então, quando fala amor de coração ardente, ele está falando, tem que ser prático. Tem que ser prático. É bonito dizer eu te amo. É legal dizer eu te amo. É joia. Mas existem coisas que são expressões desse amor. Expressões. Por exemplo, ser modelo. Eu já ouvi alguns cristãos dizer assim, poxa, eu quero até andar, mas isso não é de ser modelo, não, cara. Não dá para ser menos, não, menos. Não, tem que ser modelo. O filho, ele não quer ser modelo. O pai tem que ser modelo. O pai tem que ser modelo. Mas para ser modelo, você tem que se santificar pelos filhos. Para ser modelo, você tem que morrer por eles. E quando eu falo isso, eu não estou falando de velhos e jovens, eu estou falando de pais espirituais com qualquer idade, com a tua idade. Porque você chegou aqui como filho, mas o propósito é que você saia daqui como pai. Se você não entende que a plenitude da tua vida é chegar a ser pai e mãe espiritual, você não entendeu nada ainda. E ser pai espiritual é ser modelo. O amor prático aí é a tua morte, a tua entrega, a tua instrução. Um dia eu visitei uma irmã, estava doente. E ela falou assim, Franco, ora por mim, que eu estou aqui, com essa febre. Ela estava com uns problemas lá, que não é nem tão grave, é uma coisa simples.
E ela falou assim, não, quando eu me levantar daqui... E era uma irmã que já prometia há muitos anos servir a Deus. Sabe aquela pessoa que está sempre querendo, vou fazer, agora vou, mas todo ano, o ano vai passando e nunca se entrega de fato? E ela falou assim, ora, porque quando eu me levantar daqui, eu vou fazer a obra de Deus. E eu falei assim, não vai não. O que é isso, fulano? Eu falei, não vai não. Porque se você quisesse fazer, eu já estava fazendo. Naquele dia, porque assim, irmãos, se um dia uma enfermidadezinha te prender, você vai viver enfermo. Porque tem enfermidade que te joga realmente no chão. Mas, se eu falar sério com vocês sabiam que vários irmãos já serviram a Deus com febre, garganta inflamada, resfriado, com dengue? Serviram mesmo. Teve gente que vai visitar. Vai visitar. Por que não? O que te impede de fazer? Se o negócio te jogar na cama, te derrubar, derrubou. Mas se não derrubar? Vai, pô. Faz ardentemente, faz com fogo, com paixão. O que você tem que fazer, faça com paixão. Porque é para o Senhor. E tem, se essas coisinhas que derrubam as pessoas começar a derrubar você, você vai ser uma pessoa sempre carregada dessas coisinhas. Deus tem que olhar para você com seriedade. E você também precisa considerar o teu ministério sério. Se você não honrar teu ministério, ninguém vai honrar teu ministério. Nesse sentido, a honra do teu ministério é você valorizar ele, é ter ele em alto grau. Se lembra que eu falei da Susana Wesley? Que falou com o filho dela, se você não for ministro de Deus, pelo menos você vai ser ministro do Evangelho? Primeiro-ministro da Inglaterra? Ela considerava o ministro do Evangelho um serviço superior ao trabalho do primeiro-ministro da Inglaterra. É assim que ela enxergava o chamado dos filhos, né, que tinha um monte. E ela dizia para o Wesley, olha, se você não for ministro de Deus, pelo menos, desse trabalho todo que eu tenho contigo, seja primeiro-ministro da Inglaterra, pelo menos, pô. Olha a visão dessa mulher. A nobreza do chamamento. A nobreza, ela considerava que ser ministro do Evangelho era ser mais do que um primeiro-ministro da Inglaterra. Hoje não, hoje o negócio está em decadência. Hoje, quando o cara não faz nada, vai ser pastor então, meu filho. Vagabundo, então arruma uma vaguinha de pastor lá na igreja para você, que você não quer estudar, não quer fazer. É assim, mas não naquele tempo. Quando Deus começou a chamar novos missionários, e muitos largaram faculdade, boas propostas, eu nem me preocupei com isso. Alguns pastores vieram me preocupados. Pô, tem pai aí desesperado. Eu falei, problema deles. Manda se acertar com Deus. Eu tenho duas experiências de pai muito legal. Um, que não queria deixar o filho abrir mão da faculdade, abrir mão do casamento, porque o cara estava para casar. Ele abriu mão do casamento, abriu mão da faculdade para ir para o CTM. E o pai ficou um líder da igreja. Aí, o garoto veio falar comigo, eu falei, filho, vai orar. Deus chamou? Chamou. Vai orar, Deus então. Aí meu pai, deixa que Deus acerta com teu pai. Se foi ele que te chamou, deixa que ele... Deus é coisa tão simples, acertar com teu pai. Fica tranquilo, meu filho. O coração do rei está nas mãos do Senhor. E esse, segundo o seu querer, inclina. Vai manso, vai lá. Deus chamou, eu estou muito afim. Então vai orar. Naquela semana, porque esse menino, olha o seguinte, esse menino, quando era adolescente, ele desviou. Ele esteve longe do Senhor. E esteve muito longe do Senhor. Ele esteve para morrer. Ele se envolveu numa confusão. Entraram numa casa de um camarada lá e o cara era bandido, estava preso, cara. Quando o cara soube que entraram na casa dele, ele despediu uma ordem para matar todo mundo. Tenta o dedo aí, passa o cerol nesses moleques todos aí. E estava ele no meio, ele era um adolescente, desviado. E o pai e a mãe desesperaram, né? Leva o menino não sei para onde, manda para o interior, aquele desespero todo. Nesse desespero, o pai vai a Deus e diz, Senhor, esse filho não é meu, é teu, leva ele. Entregou para Deus. Deus resgatou o menino, trouxe de volta,
inseriu no corpo, começou a encher o coração dele de amor, reino de Deus e tal. E o garoto ficou apaixonado por Jesus e foi chamado por Deus para ser integral, para dedicar. E aí o pai entrou numa de, não, eu tenho um plano melhor para você. O que Deus fez numa tarde lá com o pai? Agarrou o pai exatamente, vem cá. Quando ele estava perdido lá, você não me entregou ele? De quem é esse menino? É meu ou teu, afinal de contas? Aí o pai, chorando, desesperado, foi lá e falou, meu filho, vai, faz o que Deus te chamou a fazer. Liberou, acabou. A outra história é muito interessante. É um irmão que é pastor, e o filho dele todo preparado, aquele sonho, né? Ele é militar, de uma família de militares, coisa e tal, então preparou o garoto para ser oficial da AMAN. Todo arrumadinho, né? Aquele amado. Né? Pai todo feliz. E, de repente, Deus vem e chama o garoto. O garoto novo, cheio de sonho, inteligente. Ele é inteligente, não é? Muito capaz, né? Muito capaz. Ele. Aí, Deus chamou o pai. Não é esse o sonho que eu tenho para meu filho. Tem outros sonhos. Mas aí, papai do céu, aí o garoto vem e chora de novo. Vem comigo chorar. Franco, e aí? Querido, quem te chamou? Jesus. Deixa com ele, cara. Não esquenta não. Ora e deixa que teu pai está nas mãos de Deus. Deus vai reverter esse quadro. E aí foi de novo. Com esse pai foi muito interessante. Até ouvi o testemunho dele esses dias aí, que eu fui fazer um programa na rádio e chamei ele, que o assunto era missões. E pais que liberam os filhos. Eu falei, vem. Foi muito interessante. Ele contou lá na rádio que Deus falou com ele assim, ele quando era jovem, que casou novo ainda, casou, saiu da escola lá do militar e saiu e casou e tal, e logo depois a esposa ficou grávida e ele ficou desesperado, porque ele tinha medo de ser pai. Não sabia como é que eu vou criar esse filho, aquele medo. E aí, na hora daquele chamado, aquela chamada apresentação do filho, não tem aquela apresentação? Ele entendeu que aquela apresentação não era uma apresentação, toma, Senhor, prazer, meu filho, toma, prazer, Jesus, aqui. Não, ele entendeu que a apresentação era uma consagração, era uma entrega real. Então, o Espírito Santo voltou com ele lá naquele dia da apresentação do filho, falou, afinal de contas, o que você fez naquele dia comigo lá? Você me entregou esse menino ou você não me entregou? Teus filhos. Na verdade, Deus puxou 2 filhos desse irmão. Um filho e uma filha. Você me entregou esses filhos ou não me entregou esses filhos? Entreguei. Entregou, então é meu. Tira a mão. Deixa que eu tenha um plano na vida dele. E aí ele rendeu e entregou. Agora, se Deus tem isso em alta, como é que você vai ter em alta o teu chamado, o teu ministério? Honrando ele. Não permita que coisas pequenas impeçam você de amar, de servir, de fazer o que Deus tem para você. Quantos podem dizer amém? Seja ardente, amado. Ardente. Seja ardente. Porque se você for ardente no que você faz, outros vão olhar e dizer, poxa, cara, ardente. É ardente, fechado, comprometido. Se você é relaxado com o teu chamamento, com o teu serviço, com o teu amor, as pessoas não vão também valorizar o que você faz. Porque você é relaxado com o teu chamamento. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é essa. Qual é? Que nos amemos uns aos outros. Ora, seu mandamento é esse. Qual é? Diz que, e nos amemos. Esse versículo aqui eu acho que eu não tinha dado para vocês não, dei. 1 João 3,23. Amados, amemo-nos, porque o amor e todo aquele que ama, e nós já lemos, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também o quê? Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos aos outros, Deus e seu amor. E agora, Senhora, peço não como que se escrevesse novo mandamento, senão que tivesse desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-os em honra. Tende o mesmo sentimento uns para, em lugar de serdes orgulhosos,
condescendei com que é o quê? Não sejais aos vossos próprios olhos. Precisa de comentários isso aqui? Não, sem comentários, né, irmãos? Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo. Segundo, não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr o quê? Não, você não pode esquecer que esse julguemos aqui está relacionado àquilo que eu falei com vocês ontem, de comida, de bebida, que ele começa dizendo, você que come, não despreze o teu irmão que não come, você que não come, não julgue o teu irmão que come. Porque esse julgamento aqui na casa de Deus tem dois sentidos, tá, amado? Tem um julgamento que é um julgamento pernicioso, malicioso, e que Jesus, inclusive, condena, que não deve ser feito. Mas tem uma hora que você tem que tratar e julgar questões. Paulo diz isso, em 1 Coríntios 5, se lembra? Não tem nenhum sábio entre vocês que possa julgar essa causa. Porque quando os irmãos tinham um problema de litígio entre eles, de conflito entre eles, eles pegavam esse assunto e levavam para um juiz incrédulo julgar. E era uma vergonha para a igreja. Ele falou, vocês não sabem que vocês vão julgar até os anjos? Vocês vão julgar os anjos, como é que vocês não... Acorda e desperta. Você tem que ter um sábio que possa julgar. Então existe um julgamento que você vai ter que operar na igreja. Que não é o julgamento da pessoa que te afetou. Não, né? Não tem nada a ver contigo. É o seguinte, você tem a responsabilidade na igreja, exerce paternidade na igreja, e aí alguém está envolvido numa situação e você precisa julgar a situação. Não é julgar em detrimento da tua ferida ou porque você foi machucado. Negativo. Inclusive, se você estiver envolvido, é melhor que você não julgue. Quando você é a pessoa envolvida, a pessoa que foi prejudicada, é melhor você não julgar. Tá? A Bíblia até, inclusive, diz assim, sofro dano, sofro prejuízo. Se o prejuízo é teu, é melhor você liberar o prejuízo, acabou. Mas quando você tem a responsabilidade de julgar, você tem que julgar. Porque você foi colocado muitas vezes, você às vezes é colocado muitas vezes numa posição de você tem que entrar e trazer clareza, tem que trazer a verdade. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Entenderam isso ou não? Vamos nós. Cadê onde é que a gente parou? Aqui? É ou não? Aqui em cima? Não nos julguemos, acabou. Vamos aqui. Assim, pois, seguimos as coisas de paz e também as da edificação, de uns para... Portanto, acolhei-vos uns como quem? Certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, apto para quê? Aqui em 1 Coríntios 12, 25, o que está escrito? Para que não haja o quê? Pelo contrário. Em favor de quem? Uns dos outros. Foi chamado de quê? Porém não useis de quê? Para dar ocasião a quê? Sede antes o quê? Servo de quem? Gostei do pelo amor, hein? Senti firme. Pelo amor mesmo. Não é de qualquer jeito, não. É pelo amor. Levai o quê? E assim, rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamado. Eu gosto muito disso. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade. Qual o mandamento? Deixa eu falar uma coisa legal que eu comecei a falar ontem à noite. Vou pegar essa carona, senão eu esqueço. O Espírito Santo é maravilhoso, ele sempre me socorre. Ontem, quando eu falei com vocês sobre o próximo, e falei da hospedagem, do peregrino, se lembram? Vão lembrar disso? Existe uma expressão no mundo que é tolerância. Então, precisamos ser tolerantes. Precisamos ser tolerantes. Nós precisamos até suportar. Mas esse suportar aqui, porque olha só,
Suportar aqui, na cabeça de muita gente, pode soar como uma coisa negativa. Tem que te suportar, negão, tem a maior figura. Suportar nesse tipo de coisa ruim. Mas suporte não é isso. O que é suporte? O que é suporte? Dar apoio, estar debaixo, segurar, ampare os fracos, anime os desanimados. 1 Tessalonicenses 5. Ampara, suporta, pô. Segura. Porque quando eu falei suportar, eu vi algumas carinhas. É porque está na cabeça. Pô, suportar. Meu Deus, aquela mala, aquele irmão. Aquele irmão que eu falei do... Pinga 2 gotinhas aqui no meu olho. A gente já pensa assim num suportar negativo. Mas o suportar não é uma palavra negativa, não é uma palavra como tolerância, que é uma linguagem que o mundo até acha bonito. Não, que nós precisamos tolerar. Que a gente não tem que tolerar, a gente tem que amar. Não tem que tolerar. A gente tem que amar. Amar é diferente. Amar é abrir espaço. Abrir espaço. Porque o mundo acha lindo essa palavra tolerância. Não é uma expressão muito usada atualmente? No pós-moderno, não é? Não é a expressão pós-moderna? Tolerância, né? Tolerância com a classe, né, menor, não é essa expressão? Cara, não tem nada de tolerância. A Bíblia não diz nada de suportar, de dar suporte em amor no Senhor. Abrir espaço para Ele. Então, quando os filósofos incrédulos falar essa palavra para eles é uma coisa lindona, corta. Entra rachando, entra com machado. O meu mandamento é outro. Não é tolerar, é amar. É abrir espaço, é inserir, é acolher, é suportar. Suportar de dar suporte. É igual a palavra submissão. Submissão na cabeça de muita gente é uma palavra altamente negativa. Altamente negativa. Quando a gente fala de submissão com algumas mulheres, a mulher fica igual gato quando se joga dentro da água. O que é isso? Suportar, irmão. Submissão. Ai, meu Deus! Ficou uma coisa tão negativa. Mas o que é submissão, irmão? É estar debaixo de uma missão. O que tem de negativo nisso? Alguém que está debaixo de uma submissão é inferior à pessoa que está em cima da missão? Ou que está segurando a missão lá? É alguém inferior? Olha, irmãos, em alguns casos tem que ser mais forte. Tem que ser mais capaz em alguns casos. Olha os valentes de Davi. Pega as características daqueles valentes. Eu, sinceramente, quando eu leio às vezes, a habilidade dos valentes de Davi, eu fico, poxa, tem cara aí que é melhor que Davi. Teve aquele Abisai que Davi mandou abaixar a espada, aquele cara salvou a vida dele. Já numa certa idade, foi para uma guerra, Davi, potoque, a coisa ficou esquisita, os caras vieram atrás de Davi, quase mataram, Abisai salvou ele e falou assim, olha, nunca mais venha para a guerra, tá, majestade? Para que não apague a lâmpada de Israel, fique em casa agora, aposentou da vida a guerra. E o cara está com Davi desde o começo da história de Davi, desde o comecinho. Mas tinha um vigor maior que Davi, pô. Ele estava mais vigoroso que Davi, e aí? O corpo é assim. Agora ele estava debaixo da missão de Davi, ele era submisso a Davi. Mas um submisso parrudinho. Ai dele se não fosse. Né? Deus escolheu as pessoas certas para suportar, para se colocar debaixo, para se colocar em submissão. Pode dizer amém ou não? Levar as cargas uns dos outros. Paramos aqui, suportai-vos, né? De novo, não é isso? Suportai-vos aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também vos perdoai, também perdoai vós, não é isso? Antes, sede uns para com os outros o quê? Compassivos, o quê? Como também Deus em Cristo vos, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas fazendo o quê? Vocês se lembram que eu fiz menção a isso? Que muita gente pensa que ser cheio de Espírito Santo é só falando. Falando entre vós. Mas não é só falando.
Ele segue dizendo, falando, sujeitando-vos, o que mais? Dando graças a Deus em tudo. Se lembra do texto de Efésios? Ele tem uma relação de coisas. Porque tem gente que pensa que ser cheio do Espírito Santo é só falar entre vós que salmo. Falando entre vós que salmo é o primeiro da lista, mas ele não para ali. Ele fala falando, sujeitando-vos uns aos outros, dando graças a Deus por tudo. Nós lemos isso já. Tá bom? O que mais aqui? Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem, com seus feitos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhando-vos o quê? Em toda a... Louvando a Deus com salmos e hinos e cantos espirituais, com gratidão em vosso coração. E o Senhor vos faça crescer e aumentar de uns para... E para com... Como também nós... Coisa linda, né? Consolai-vos o quê? Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, coisa boa, cada dia, tá? Durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao e às, não deixemos de... como é costume de alguns, antes, e tanto mais quanto vejo que o dia... Irmãos, não vos queixeis, para não serdes, eis que juiz, confessai, pois, os vossos pecados, e orai, para serdes, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Sede mutuamente... Sem, de novo, sede mutuamente que? Sem, então não é só hospedar não, é hospedar sem, rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são, outro sim, cingi-vos todos de quê? Porque Deus, contudo, olha que coisa linda isso aqui. Esse texto aqui é para presbítero, tá, amado? Ele está ensinando os presbíteros. É que entrou jovens aqui, muita gente está achando, o que tem esses jovens agora? O cara está falando para presbítero, de repente entrou jovem, velho aqui. Não, ele está falando dos presbíteros mais jovens com relação aos presbíteros mais velhos. Então ele diz assim, eu te peço, presbítero jovem, que você seja submisso ao presbítero mais velho. Mas no trato de uns com os outros, porque é trato pessoal, aí todo mundo, o velho, o novo, todo mundo que está nessa mesa aí julgando, deve estar cingido de quê? Todos de quê? Humildade. Aí ele aplica uma verdade. Qual é a verdade? Contudo, se lembra que eu falei com vocês que o mandamento sempre está acompanhado de verdades? Você dá uma olhadinha depois na tua Bíblia, procura ver como é importante você ver os mandamentos à luz de algumas verdades. Como estimula você a obedecer, quando você vê a verdade. Ele estimula você a obediência. Saudai-vos o quê? Com o quê? Esse não de ficar dando beijinho, muita gente pensa que é moda de igreja. A igreja é legal porque os irmãos dão uns beijinhos na cara. Não, amado, isso aqui é mandamento. Inclusive tem 2, tá? Aqui só está um. Tem 2 mandamentos que diz para você saudar com ósculo santo. Um beijinho santo pode muito seus efeitos, pode ter certeza. Pode ter certeza do que eu estou te falando. Pode ter certeza disso. Não é mania da igreja, não é moda. Não é aquela igreja que é maneira, os irmãos se beijam. Não tem nada disso, mano. É um mandamento do Senhor. Uma saudação calorosa, um beijo santo. Eu lembro de um cara que deu um testemunho. Ele é muito figura, aquele cara. Muito figura mesmo. Amado, muito amado. Ele estava desviado. Aí foi para a reunião da igreja, parou lá no meio do povo lá, e alguém abraçou ele e beijou ele. Aquele beijo, sem nenhuma palavra, resgatou ele para o convívio da igreja. E ele se tornou o maior beijoqueiro da igreja. Esse cara se tornou. Então ele era novinho, ele foi assim, ele se converteu, 1 mês, 2 meses depois se desviou, e alguém com um beijo trouxe ele. Aí eu me lembro de uma história muito engraçada, vou contar para vocês para dar uma quebrada.
Ele ficou maior beijoqueiro. E a gente tinha que ter uma paciência com ele, né? Porque o amor é paciente, né? Então, de repente, ele chegava assim no encontro da igreja na casa assim, e o que ele fazia? Você já, às vezes chegava atrasado, você já estava falando, o que ele fazia? Saia beijando um por um. Então você calmamente esperava ele beijar todo mundo. Beijava, beijava. Virou maior beijoqueiro. Mas um dia a gente estava no evento da igreja, lá, um ajuntamento grande. Ajuntamento da igreja sempre atrai cantores. Né? Alguém falou para um cantor famoso desse evangélico, convidou ele para um evento. O cara passou na frente lá e viu aquele bolão de gente num CIEP e pensou, é aqui o evento. Viu muita gente no CIEP e entrou. Só que não era o evento que convidaram ele. E ele entrou lá, famosão, né? E está o povo lá na maior adoração, louvor. E ele parou do lado desse irmão, beijoqueiro, né? Quando ele parou, o irmão não pensou de uma vez, meteu o bração sobre ele e tascou-lhe um beijo. Aí, pô, quando ele beijou o cara, aí o cara se assustou assim e falou assim, você sabe com quem você está falando? Aí ele, não, muito prazer, Marcelo, meu nome. Aí o cara viu que ele não era conhecido ali, tipo assim, cara, eu sou o cantor, fulano de tal. Ah, legal, e deu outro beijo no cara. Pá, mandou outro beijo nele. Aí o cara... Zé, não é mole não. Tem crente pra tudo, né, cara? Mandou um beijo no cara, aí o cara ficou assim em chão. Aí o cara, não, é que me convidaram para vir louvar o nome do Senhor. Aí ele, puxa, amado, que ele fala assim mesmo. Puxa, amado, vamos louvar comigo. Tá mal barato aqui, vamos louvar o Senhor aqui. A gente está louvando, vamos louvar. Aí o cara, não, você não entendeu, eu fui convidado para louvar. Mas então, nós estamos louvando, louve o Senhor, está tudo lindo. O cara não sabia nada de cantor, nunca viu cantor evangélico na frente dele, nunca viu ninguém, nenhum artista evangélico. O cara disse que foi chamado para louvar, ele já estava louvando, ele falou assim, poxa, amado, então vamos embora. O cara ficou muito zangado, cara, aí deu um fora nele e foi embora. Eu não volto mais aqui não, que coisa feia. E alguém teve que socorrer o camarada lá. Vamos